na história do Brasil. E nós, de fato, vivemos tempos muito estranhos. Nós somos vítima, esse país é vítima de um dos mais violentos, apesar que parlamentar, golpes de Estado. Por que ele é violento? Não só porque ele me afastou sem crime de responsabilidade, mas pelas medidas que estão sendo adotadas e que têm um conteúdo extremamente regressivo, de retrocesso e reacionário para o nosso país. Nós, no Brasil, sempre tivemos vários momentos de extrema dificuldade, mas eu não me lembro, nem na ditadura militar, da tentativa tão clara de quebrar os direitos das classes trabalhadoras, das classes médias que trabalham, que ocorre no nosso país atualmente. Esse golpe parlamentar, ele teve motivos muito claros. Um deles, talvez o mais estratégico, foi enquadrar o Brasil do ponto de vista social, econômico e geopolítico no neoliberalismo. Nós conseguimos impedir, com a eleição do Lula, que no Brasil se completasse o ciclo neoliberal que vinha sendo construído desde a eleição do Collor. Esse ciclo neoliberal começou com privatizações, com desregulamentações, foi aprofundado no governo Fernando Henrique Cardoso. E em 2003, com a eleição do Lula, pela primeira vez, um trabalhador é eleito no Brasil, e com a eleição do Lula, esse ciclo é barrado. Tanto é assim que é só olhar a América Latina e ver. O ciclo se completou de uma certa forma na Argentina. Lá, eles privatizaram tudo. A YPF, que era uma grande empresa de petróleo argentina, foi privatizada ainda, se eu não me engano, no governo Menem. E eles não ficaram com nenhum banco. Por exemplo, nós, em 2003, mantivemos os 3 bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, mantivemos as empresas públicas, asseguramos uma política de valorização do salário mínimo, que elevou o salário mínimo em termos reais em 72%. Portanto, nós não fizemos o processo também de perda de direitos, desregulamentando o mercado de trabalho, acabando com os direitos dos trabalhadores, que desde 1943 foram sendo conquistados no Brasil. E por 4 eleições seguidas, nós derrotamos o projeto neoliberal. Esse projeto neoliberal percebeu que, por vias democráticas, jamais o povo brasileiro iria aprovar a emenda constitucional que por 20 anos congela o gasto em educação e saúde em termos reais. E vamos lembrar, permite redução real para o resto todo: saneamento, segurança, ciência e tecnologia, habitação, todas, cultura, todas as demais despesas podem inclusive cair. O senhor ministro da Fazenda do governo legítimo, Henrique Meirelles, diz que o Estado brasileiro será reduzido à metade por conta dessa política, que comete 2 crimes: tira o povo
da decisão, na medida que por 20 anos compromete uma cláusula pétrea da Constituição, que é a eleição direta para presidente. Por que compromete? Para que se elege um presidente? Se elege um presidente para fazer o quê? Para fazer política pública com dinheiro público. Por que é possível, antecipadamente, comprometendo o direito de voto, o direito de escolha de cada um de nós, escolher a priori como é que é o limite do gasto, num país que precisa da educação como um passaporte para o futuro? Como explicar esta retirada da população da decisão e dos pobres do orçamento? Porque os pobres são aqueles que mais precisam de políticas expansivas, inclusivas, na área de educação, saúde, saneamento e todas as demais despesas. Essa política neoliberal jamais seria eleita pelo voto direto do povo brasileiro. Muito menos uma reforma previdenciária, que é como um lobo vestido de pele de cordeiro. Porque não é uma reforma. Uma reforma é uma coisa que vem por dentro. Você pode pensar em adaptar até a alteração na expectativa de vida da população brasileira. Mas você pode fazer isso no longo prazo. O que eles estão fazendo não é uma reforma. O que eles estão fazendo é uma mudança de modelo. Eles querem permitir que a desvalorização da previdência pública, na medida em que torna difícil, se não impossível, a aposentadoria integral, na medida que torna impossível a aposentadoria do trabalhador rural, à medida que cria uma imensa dificuldade de aposentadoria para as mulheres. Enfim, eles querem inviabilizar partes da previdência pública para que a previdência privada entre no lugar da previdência pública. Hoje já existe no Brasil previdência privada, só que ela ocupa uma parcela muito reduzida do sistema previdenciário. A forma de introduzir a previdência privada massivamente é tornar a previdência pública inócua, impossível, difícil, afastar as pessoas dessa possibilidade. Para não falar na questão gravíssima, do meu ponto de vista, uma das mais graves cometidas no Brasil, que é a questão da reforma da CLT, junto com a terceirização. Por que é gravíssimo? Porque eles estão transformando de forma selvagem, com essa proposta, o mercado de trabalho no mundo que os empresários subordinam de forma integral o trabalhador aos seus interesses. A partir dessa reforma, não só porque a terceirização permite um grau de força dentro do mercado de trabalho, transformando relações que são de trabalhador para o patrão entre empresas, seja via da empresa terceirizada, que vai reduzir em 30% o salário, seja quando contrata o trabalhador como sendo empresa, aliás, algo muito ao gosto do sistema Globo de televisão, que contrata o trabalhador disfarçado de empresário, microempreendedor individual. E aí